Nesta última quarta-feira, havia a confirmação que a Rússia faria um processo muito semelhante ao da China, limitando as exportações de fertilizantes por pelo menos 6 meses. A ideia é ter um controle ou contornar de alguma forma a inflação sobre os seus produtores rurais, produtores daquele país, que também vão enfrentando um cenário, aliás, como o mundo todo, complicado sobre vários aspectos. Para nós aqui e para outros países que demandam fertilizantes, é mais uma curva, mais um parâmetro em relação àquilo que nós estamos vendo em relação ao abastecimento de fertilizantes no mundo. Para falar a respeito deste assunto, como que ficam os impactos, já que China já tinha tomado a atitude semelhante antes da própria Rússia, eu converso agora com Jefferson Souza, ele que é analista da Agriinvest e conversa com a gente aqui no Agricultura BR. Jefferson, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e eu quero saber de você o seguinte, esse cenário da Rússia que foi confirmado nesta quarta-feira, de certo modo já era esperado. O mercado já precificava esse cenário, essa decisão de alguma forma, como é que ela vai impactar o produtor brasileiro e também do mundo todo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Essa decisão da Rússia ela veio num momento muito complicado, né? Nós já estávamos falando da China com uma restrição na oferta de fertilizantes e agora, no início dessa semana, o primeiro-ministro russo determinou alguns limites de exportação para os produtos russos. E nós temos o quê? Uma dependência grande nisso, né? O mercado estava precificando um pouco a questão da China, mas a oferta russa até o momento não tinha sido impactada. Agora, claro, com essa declaração, nós podemos esperar uma redução na oferta da Rússia e os impactos podem estar diretamente ligados aos preços para o produtor, sem dúvida. Em relação ao que nós estamos vendo sobre grandes produtores de fertilizantes e a relação que hoje ocorre, principalmente de uma expectativa dos países tentarem aumentar a sua produção de alimentos e com isso a demanda por fertilizantes aumentarem e esses países produtores tentarem reter um pouco, até porque eles têm a mesma motivação, isso já pode ser pensado como uma nova realidade de mercado e os países demandadores vão ter que pensar em soluções diversas, além daqueles fornecedores tradicionais? Claro, com o aumento da demanda interna nos países, nós podemos ver os detentores da produção limitando para atender o mercado interno. Isso pode acontecer. Nós estamos vendo isso na China. A China, nesse momento, ela só está exportando sulfato de amônio. Desde o dia 15 de outubro, nós estamos só vendo esse tipo de exportação. Agora, na Rússia, nós vimos também o que é importante olhar os números, né? Essa determinação do primeiro-ministro russo, ele diz o seguinte, que os fertilizantes nitrogenados eles estão limitados do 1º de dezembro até 31 de maio a 5,9 milhões de toneladas. E para os fosfatados e demais matérias-primas, 5,35 milhões de toneladas. Ou seja, nós vamos ter um aperto na oferta de fertilizantes da Rússia de dezembro até maio do ano que vem, certo? E se isso continuar, os outros países também que produzem fertilizantes, mas utilizam, estão vendo os preços lá em cima, eles podem fazer medidas parecidas como essa. Claro, os maiores impactos vão ser aonde? Nos principais. Nós estamos falando de China e de Rússia. E as medidas dos dois países são parecidas. Por quê? Porque eles estão tentando conter as altas no mercado interno e também a disponibilidade dos produtos. Jefferson, o que nós temos hoje é um cenário que podemos ter uma total escassez e com isso faltar fertilizantes no mundo, principalmente para os grandes países demandadores, ou é um cenário no qual nós vamos ter fertilizantes, mas a preços muito mais elevados do que era o costume até então? Olha, o que nós podemos ter é uma restrição gradual na oferta, isso já está acontecendo, certo? E claro, o reflexo dessa restrição na oferta é o preço elevado. Os produtores sentiram isso com a soja, os produtores que ainda não compraram para o milho safrinha 2022, para a próxima safra, estão sentindo isso, e isso provavelmente vamos ver aí daqui para frente, uma restrição maior na oferta.
algo que até então não se via no Brasil, né? Nós somos dependentes das importações, isso é um fato, nós dependemos aí grande parte do nosso consumo de importação, e a tendência é que esse ano especial a nossa dependência aumente ainda mais, certo? Porque o consumo brasileiro subiu bastante, cresceu, e algumas estimativas aí apontam até 44 milhões de toneladas entregues em 2021. Isso é um crescimento muito grande, certo? Ou seja, nós podemos ver uma restrição maior na oferta de fertilizantes. E impacta, claro, diretamente no preço. É os dois casos, é um conjunto, infelizmente. Jefferson, para encerrarmos a nossa entrevista e até pensando nesses passos que nós estamos observando com fertilizantes. Aqui no Brasil, a segunda safra brasileira, a aquisição de fertilizantes para ela, que basicamente a principal cultura é milho, pelo menos 70% do fertilizante ele já foi contratado, eu posso colocar dessa maneira. Primeira pergunta tem risco desse fertilizante não chegar? Que os outros 30% não comprados vai vir com preço muito mais alto. Em relação aos países demandadores, hoje, quem mais deve sofrer com esse cenário deve ser Estados Unidos, que estão colhendo uma safra e já vão ter que pensar na próxima, e aí eles vão pegar todo esse ambiente mais conturbado, por exemplo, em relação a fertilizantes. Qual que é o posicionamento hoje que nós temos em relação a essas duas questões? Então, primeiramente, existe sim o risco de um atraso na entrega. O pessoal está trabalhando isso, não é só no Brasil, isso no mercado internacional. Nós podemos ver os carregamentos de potássio, no caso da BPC, a maior empresa bielorrussa de fertilizantes, é um atraso de mais ou menos 90 a 120 dias nas entregas. Isso tem um impacto direto para o produtor. Segundo os Estados Unidos, sim, os produtores americanos, a partir de novembro, dezembro, provavelmente vão começar a fazer as contas ali para determinar a safra 22-23. E certamente essa conta de fertilizante pode mudar um pouco a cabeça do produtor americano, dando preferência, quem sabe, para uma soja em detrimento de uma área de milho. Isso pode acontecer, sim. O produtor americano ele vai encontrar um mercado bastante complicado, com restrição de oferta e preços bastante elevados, e mais do que isso, uma relação de troca também que vem buscando os maiores níveis históricos lá de 2008. A decisão dele não vai ser fácil para a próxima temporada. Nós podemos ter impactos diretos aonde? Nos preços das commodities, no caso da soja, do milho e do trigo, dependendo da decisão do produtor americano.